Brau, tô fazendo essa experiência aqui. Eu tô usando um gravador de tela, o rolador de dados e uma imagem do que eu quero para essa narrativa. Bom, primeiro eu quero deixar especificado, eu estou narrando para mim mesmo, porque esse é o vídeo experiência, eu espero que dê certo. É uma ideia louca que eu tive, eu pelo menos ainda não vi na internet essa ideia. Não de narrar para si mesmo, mas de usar o rolador de dados e a gravação de tela para fazer vídeos. Eu não sou egoísta, eu não sou daqueles que não falam como fez, eu estou usando o Mobize. É, Mobize. Só pesquisar aí no Play Store, é gratuito e muito bom mesmo. A configuração dele é fácil. Enfim, como eu disse, eu me chamo Brau, sou daqui de Manaus. Quero mandar um beijo aí para meus amigos, um grande abraço. RPG for Friends, RPG do Norte, o Clã do Norte, a Tribo do Largo, Liga Swordplay, Quadrinheiros, Baú Arcano, Mapingua Nerd, toda essa galera aí que TV Contínua, toda essa galera que dá essa força aí pro Norte e vários outros. Bom, nesse caso eu vou estar usando um sistema super simples que eu já batizei de Speed, que é para ficar mais que é simples, é fácil. Esse D12 amarelo que vocês estão vendo aí na tela, é ele que comanda o Paranauê todo, é ele que é o dado de ação. Os outros são dano, outras coisas que eu vou estar fazendo durante a narrativa. Como eu estou narrando para mim mesmo, eu não vou definir nada. Se eu falar que entrou capangas, eu vou dizer qual dado que vai definir quantos capangas entrou, entendeu? Mas é isso. Eu vou tá dando os danos são básicos. Uma arma pequena, um dano baixo, D4, uma arma de médio porte, o D6, uma arma maior um pouquinho, o D8, com uma espada, já no caso maior, uma espada longa, um D10, um machado duplo, um D12, sei lá, um Hadouken, um D20. É basicamente isso. Esse sistema, esse aplicativo que eu baixei, é só um toque na tela já rola os dados todo. Não precisa estar balançando o celular, nem fazendo nada que perca o tempo da tela. E eu acho isso bacana. Mas enfim, vamos começar. O nome dessa história é Auriela, como o título do vídeo já está dizendo. A Auriela, eu vou resumir a personagem para vocês. Ela acordou em Manaus e não sabe nada dela mesmo. Ela só sabe que ela é cega e que ela sente as coisas. Eu vou dar um grande exemplo do que é a Auriela, o Demolidor da Marvel. Então ela tem uma super audição, ela define as coisas, ela guarda olfatos, tem um olfato super apurado, ela sente intenções de outras pessoas. E ela, além disso, ela tem algumas coisas, ela é mais rápida, ela é mais forte que uma pessoa normal. Ela tem uma capacidade de parkour imensa, de habilidades marciais imensa. E é uma coisa quase que dela, quer dizer, é dela mesmo, só que ela nunca treinou, ela nunca pisou numa academia, pelo menos não que ela saiba. Como eu disse, ela não conhece o próprio passado. E uma coisa que simplesmente causa um desconforto maior nela é que ela não come, ela não dorme, ela não bebe água. Não que ela não seja capaz, mas que ela não tem necessidade. Então ela é meio que 24 horas vigilante. Ela se dedicou a ser vigilante porque ela sentiu que ela era a única que poderia combater toda a criminalidade em Manaus, e depois de Manaus o restante do Brasil, incentivar outros como ela, se é que existem. Então eu não estou narrando no mundo Marvel, DC, alguma coisa assim, eu estou narrando no nosso mundo, vamos dizer assim, na nossa realidade, com alguns upgradezinhos sobrenaturais.
mas nada que ela pelo menos conheça até então. O que ela sabe é que ela não se alimenta, ela tem uma capacidade regenerativa, digamos, se ela perdeu um braço em 2, 3 dias o braço já está de volta. Ela não baixa para tiros, essas coisas assim, ela sente dor, não tanto assim, quase nada na verdade. E ela continua combatendo e com o tempo aquilo vai sarando. Não é um Wolverine da vida, mas vai sarando, entendeu? E ela tem uma estamina muito elevada. Ela tem uma noção de equilíbrio muito elevada. Ela é a junção de um monte de artistas do Circo de Solé e de personagens de histórias em quadrinhos. Ela é uma hiper mega bem preparada assassina. E ela se dedicou a ser uma justiceira. Até então ela é nova no pedaço, ela está com 1 semana e meia. Intitularam ela como Uriela, o Anjo da Morte, alguns fãs. E ela acabou que adotou esse pseudônimo, Uriela. Até porque ela não tem nome, ela se tem, ela não sabe, entendeu? Ela simplesmente existe e escolheu esse caminho. Ela, por ela enxergar de outras formas, ela acabou vendo que existem pessoas boas, existe a criminalidade, e ela acabou resolvendo que ela puniria. E ela sente isso muito forte no coração dela, o que para ela tem alguma coisa a ver com o passado, mas ela não sabe o que é ainda. Então basicamente é isso. As armas dela, ela tem uma espada 1d8 e ela tem uma espada 1d10 de dano, não é de ataque. Ataque é só o d12. Aí conforme as armas, conforme as coisas que os outros estejam usando, eu vou dizer o quanto ela tem que tirar. O monstro, vamos dizer assim, ele não vai jogar dado, só quem vai jogar dado é ela. Eles eu vou simplesmente narrar a ação e o que eles fizeram. Ela tá em Manaus. Eu vou definir aqui no D20 e no D4. São 11 horas. 11 horas é de manhã. Só usasse em Manaus, como sempre, aqueles 40 graus suficiente ou mais para uma Djalma Batista, uma Constantino Nery, que são duas avenidas que são muito quentes. Eles chegam a bater mais de 40 graus em Manaus. E ela tá fazendo a vigilância. Eu vou jogar aqui no D4 o nível do bairro. Nível 1. Então ela tá fazendo a vigilância num bairro bem perigoso mesmo. Vou botar assim, não necessariamente a Matinha, mas assim ali atrás, o Bariri, vamos dizer assim. Bariri é uma área vermelha de Manaus muito conhecida pelo pessoal daqui. É meio que não é um morro, mas é como se fosse. É plano, mas é como se fosse um morro. Então é ali que ela tá fazendo a vigilância, ela tá olhando por ali. E eu vou jogar a sorte dela, não necessariamente a procura dela, porque se tiver ela acha, mas a sorte dela eu vou jogar no D6. 5. Então ela tá procurando ali, ela já viu algumas mais intenções pela nível de adrenalina, batimento cardíaco, algumas coisas de dois caras que iam passando. E ela ficou espreitando ali por alguma das casas. Ainda bem que esse D12 não era a descrição dela. Mas enfim, ela tá espreitando, ela opinou por usar branco. E eu vou jogar a descrição dela, 2 marginais, mas eles estão atentos, estão com a adrenalina alta e estão preocupados. Dificuldade 3 para ela. Descrição. Ela tá camuflada de tudo. Nem a sombra dela tá vendo ela, cara. Ela tá perfeitamente camuflada.
Aquele que só sai a carinha atrás do porte, a carinha atrás do porte mais lá na frente, Polone Tune, irmão. Enfim, ela está hiper, mega bem camuflada. Ela está olhando por sobre uma laje de uma casa altíssima e ninguém está percebendo ela. Ela está no escuro entre um ar-condicionado ali, numa posição oposta ao sol. E passa uma moça. Essa moça vai andando na. É uma rua meio deserta ali, na principal. E esses dois caras vão se aproximando. A Uri, ela não quer chegar ao ponto de descer do prédio para ter que matá-los. Ela vai procurar alguma coisa por ali mesmo. Reflexos. Tá, 7. Ela acha uma colher de pedreiro que tá ali por cima da partezinha ali do ar-condicionado. Aqueles ar-condicionado de caixa, e deixaram uma colher de pedreiro por lá. E ela simplesmente vai arremessar essa colher na direção de um deles, com toda a força que lhe é cabível, dificuldade 5. Bora ver se ela vai dar uma de mercenário aqui. Oi! Pegou na cravícula, o cara já sai agoniando. Na hora que eles gritam assalto, um já sai agoniando. E o outro desesperado olha para um lado, olha para o outro. Ela se esconde, dificuldade 2. Enfim, ela se escondeu, ele olhou, ele não viu. E ele sai correndo pro Bariri. Quando ele sai correndo desesperado, ela percebe o som de D6. De mais 6 caras saindo debaixo de uma ponte ali que tem ali próximo, para ver o que é, e já pensando que é polícia, pensando que é morte, já vão correndo os 6 pro Bariri. E era exatamente esses 6 que ela queria que saísse dali, para ela não ter que se deslocar para lá. Então ela vai ir passando por dentro por cima das casas para tentar chegar lá despercebida. A dificuldade dessa vez 4, porque ela vai passar por cima das casas. É 11 horas e o povo está acordado. Enfim, ela chegou a fazer barulho, o pessoal olhou, mas foi na hora que ela se escondeu. Deve ser um gato, alguma coisa. E ela chegou até onde tá esses 7. Eles entraram numa casa do Bariri. E vou jogar um teste de sorte pra ela, dificuldade 6. E não tem ninguém olhando pra casa. E ela simplesmente desce dali, bota as espadas dela lateralmente e tenta abrir a casa, dificuldade 2. Ela abre tranquilamente, entra. E se eu tirar 1 ou 2 no D6, só tá os 6. Qualquer coisa que eu tire mais do que isso tem mais do que os 7 no caso. 4, então tem 2 a mais. No total 9 pessoas lá dentro. Quando ela entra, eu vou jogar um teste de sorte, dificuldade 8, para não ter ninguém lá. Para estarem lá mais lá para dentro. Dificuldade 9, na verdade. Certinho na hora que ela entrou, só no sapatinho da casa. Enfim, essa jogada não valeu. Olha, sacanagem, que ódio. Enfim, essa jogada não valeu. Foi só meu dedo escorregando na tela, que merda. Gastei o dado. Ela entra ali e olha os 9 caras lá dentro. E um deles já tava com a costa dobrando pra sala onde eles estão.
E ela vai se aproximando, ouvindo as conversas, alguma coisa sobre. é, Alguma gritaria sobre o cara que morreu, que alguém matou e não sei o que lá. E um deles fala que possivelmente seja a Uriela, o outro. Que Uriela, que merda é essa? Todo mundo tá acreditando nisso que tá saindo no jornal. Até que a doidona vai ter duas opções. Ímpar, ela ímpar no D12 amarelo. Ímpar, ela dá uma de kamikaze e aparece na frente de todo mundo, sai esquartejando numa cena bonitona. E pá, ela vai na surdina. Enfim, quando eles estão olhando lá, ela já aparece. Ela, eu não sou uma lenda. E vamos ver quanto dos 9 nesse D10 bonitão aqui estão com arma de fogo. 4 deles estão com arma de fogo, então sobram 6 no D6 com arma branca. 4 estão com arma branca e 2 estão desarmados. Então, ela já aparece lá e os caras com arma de fogo atirando na direção dela. Ela é muito rápida e vai tentar rebater as balas, estilo Deadpool, quando ele ainda era Deadpool no filme Wolverine, A Origem. Depois ele virou o Baraka, mas é naquele estilo lá. A dificuldade de 4 caras atirando com arma de fogo pra ela é 8. Nossa, velho. Ela simplesmente sai rebatendo as balas e que nem aquela cena mesmo, bonitona, e devolvendo com as espadas as balas na direção dos caras. E vamos pro D10. 5 deles morrem. E dos 5 que restam, D4 aqui, 2 estão feridos no chão. Vamos pro amarelinho de novo. Pá, tá em condição, tá armado, bem armado com arma de fogo. Ímpar, arma branca. E pá, um deles está com arma de fogo. Ela rebatendo lá e devolvendo as balas pro pessoal. Um deles pega um cano de ferro de 1,20 m e vai para cima dela. Dificuldade para ela se desviar é 2. E 11, ela simplesmente passa a espada nele e no cano ao mesmo tempo, bandando. E o outro atira. Dificuldade 5. Passam muito perto dela. Os estilhaços do concreto chegaram até rebater no rosto dela. E como ela atirou muito em cima, eu vou dar a chance dele de novo. Dificuldade 6 dessa vez. 7. Agora ela desviou e foi pra cima dele. Dificuldade 3, porque ele ainda é uma arma de fogo. E ela simplesmente finca a espada dentro dele. Os outros já estão mortos dentro da sala. E ele começa a desfalecer. Quando ele desfalece, ela ouve uma batida de palma atrás dela. Cidade agoniada, eu bati palma e ele pulou. E ela olha assustada. Olha em termos, ela simplesmente vira assustada. Porque ela não tá percebendo. Ela ouviu a palma, mas ela não tá percebendo a pessoa. Não tem cheiro, não tem um som que não seja a palma, não tem a presença, enfim, como eu falei, ela enxerga que nem o Demolidor. Agora vocês imaginam o Demolidor ouvindo palmas e não tá conseguindo sintonizar nada.
E ela pergunta: quem está aí? E ele: calma. Eu venho vendo você há um tempo, desde que você acordou, e antes disso. Você não faz a menor ideia do que seja, né? Ela: não, mas por que eu não consigo senti-la? Ele: você só me sentirá quando eu quiser que você sinta. Por enquanto você só escutará o que eu quero. Eu vejo você há muito tempo. E bem mais tempo do que você imagina. Você gasta seus dons, gasta sua habilidade com marginais e não usa 1/10 do que você pode, depois de termos aprendido tanta coisa. Uriela, seu nome não é Uriela. Seu nome é Amityel. E sim, você é um anjo, mas não o anjo da morte. O anjo da morte é o que você se tornou. Na verdade, a Michelle é sua mãe e você ganhou o nome dela. Hoje, à meia-noite, dentro do Teatro Amazonas, eu te contarei a verdade. Aí ela, assustada, ela começa a passar as lâminas de um canto pro outro dentro da sala, corta paredes, objetos, enfim, não tinha muitos objetos, mas ela corta alguns, um ventilador velho, algumas coisas, e ela simplesmente grita. A sorte dela é dificuldade 6 para ninguém de fora ouvir. Quando ela grita, ela ouve uma sirene lá fora. E depois ela percebe, ela começa a se tocar de novo, os dons dela começam a voltar. Não que eles não tivessem acionados, mas que ela estava tão desnorteada que ela não atentou pro dom dela. E não percebeu que que 6 carros de polícia se aproximavam dali. Ela ficou desnorteada simplesmente. Cercaram e mandaram sair quem tivesse lá dentro, seja lá quem for. Enfim, eles não sabem. Ninguém viu. O que ouviram foi vários tiros, gritaria, esse tipo de coisa lá pra dentro. E agora ela, ainda desnorteada, vai tentar ter alguma ideia. Dificuldade 4. Ela tá sem saber como fazer, ela tá sem saber como sair dali. E a ideia que mais óbvia é sair por trás e fugir da polícia. E é isso que a Uriela vai fazer. Ela vai sair correndo por trás, fugindo da polícia. Primeiro ela vai pular por cima do muro, dificuldade 3. Ela pula, não perfeitamente como seria de costume dela, mas ela pula e sai correndo. Aí a moto atrapalha o meu áudio, mas enfim. E ela sai correndo por cima das casas e tenta fugir da polícia. Dificuldade 4 só, para os policiais deixarem ela passar, já que ela tem o respeito da população, dos policiais. Apesar dela ser considerada uma procurada, já terem decretado a prisão dela, mas os policiais gostam dela. Dificuldade 4. 3. Pro azar dela tem um
o prefeito está lá e o prefeito é corrupto. Então ele força os policiais a atirarem nela porque graças a ela tem muita gente que rendia dinheiro pro governo do tráfico que tá morrendo. E para prestar para obedecer o prefeito, os policiais vão, mesmo contra a vontade, começam a atirar. Eles não estão mirando perfeitamente. Eu vou dividir a fuga dela no D4 em 3 partes. Enfim, ela tá pulando por cima das primeiras casas. A dificuldade para ela se desviar das balas ainda é desnorteada é 5. 6, ela tá se desviando, não perfeitamente, mas tá. Ela entra num beco, tem umas casas que ela vai tentar escalar. Agora escalando, a dificuldade dela já é 7. Ela pula perfeitamente, como um gato. Só se eu soubesse fazer, mas enfim, como um gato. Ela vai pulando de ar-condicionado em grades e já tá lá em cima das casas. E para fugir dos últimos tiros com essa perfeição toda, a dificuldade dela só é 2. Ah, vai que ela tirou. Enfim, ela consegue sair dali e já tá fora da zona de perigo, já praticamente em outro bairro. Ela tá agora ali perto da Golfinho. Perto ainda na matinha, mas já indo pro centro ali, Aparecida, na verdade. Ela vai se esgueirando ali, encontra um lugar seguro. Vamos ver o quanto no D6. 3, mais ou menos seguro. Mas o suficiente ali para ela passar um tempo até anoitecer. E ela resolve repousar ali. Mesmo que aconteçam outras coisas e tal, ela não vai sair dali. Então é noticiado e tal, a perseguição. A Auriela, o povo critica a polícia por causa da perseguição e tudo. Meia-noite chega e ela vai tentar se locomover até o Teatro Amazonas. A noite dá um bônusinho pra ela, a dificuldade é 4. Ela chegou na esquina do Teatro Amazonas sem ninguém percebê-la, ali por cima dos telhados. Agora resta saber se ela vai conseguir entrar no Teatro Amazonas. Apesar de ser meia-noite, sempre tem um ou outro noiado ali por perto. E ela vai tentar ser rápida. A dificuldade, inclusive contando com câmeras, é 8. Nossa, ela começa a entrar. Ela vai tentar abrir a porta, a dificuldade é 2. Não foi percebida. E ela abre a porta devagarzinho do Teatro Amazonas. Passa. E se encontra no salão agora, em plena escuridão. Para se esconder do guarda, a dificuldade é 2 também. Perfeito. O guarda tava até dormindo na hora. Ela senta no palco. Tudo muito bonito. O pouco vento que entra, o cheiro, tudo é muito bonito para ela. É como se ela visse o Teatro Amazonas. Não necessariamente em cores, mas ela vê cada detalhe, até os detalhes que o olho não enxerga, como algumas arquiteturas, detalhes de arquiteturas e coisas assim. Tudo é muito bonito para ela. Até que ela ouve uma voz. E de novo ela não identifica nada além da voz. E a voz diz para Auriela: você já levou um tiro no crânio? E ela fala: não. Você acha que sobreviveria? E ela diz: não. Eu já sobrevivi
eu já sobrevivi a muita coisa, mas um tiro no crânio eu acho que seria a gota d'água pra mim. E ela ouve um esboço de sorriso. E ele fala: gota d'água não te mataria, mas muita água sim. Você é um Nephilim, uma criatura que era para ter morrido com o dilúvio de Noé, mas você não morreu, assim como eu também não morri. E imortais, meio anjos, meio humanos, nós continuamos aprendendo, aprendemos de tudo: arquitetura, magia, centenas de línguas, e nós nos tornamos muito mais do que você é hoje. Agora, nós podemos morrer, afogados apenas. Essa é a única maneira de se matar um Nephilim. Talvez por isso o dilúvio. E fomos os únicos que sobrevivemos. Acreditamos em Noé no último instante. E não conseguimos entrar na arca, pois ele fechou na nossa cara. Mas nós conseguimos ficar seguros na arca. Do lado de fora, permanecemos. Não por 40 dias e por 40 noites, esse foi apenas o período da chuva, mas por quase um ano. E lá fora nós nos apaixonamos. E dentre tantas andanças no mundo, dentre tudo que conhecemos, nós finalmente resolvemos visitar uma das praias que estava em nossa infinita lista, a Ponta Negra, o Rio Negro, ou Rio Amazonas, se for considerar a junção dos rios. Uma água preta que nos chamava a atenção, e você se apaixonou por ela. Você a olhou e disse que queria dar um simples mergulho. E eu falei: lembra-te, nós jamais mergulhamos. E isso jamais deve acontecer. Mas quando eu olhei, você mergulhou mesmo no raso. E o meu medo foi tão grande quando eu não te ouvia. O meu medo foi tão grande quando eu não te vi, que eu não tive coragem de entrar. Eu olhei para aquela água onde não se vê o fundo. Eu não te vi. Na verdade, eu mal vi o meu pé, que estava apenas coberto com aquela água escura. E quando eu vi os banhistas te tirarem da água e você respirar de novo, depois de muito tentarem, eu fiquei com tanta vergonha de você me ver que eu fugi. E depois eu voltei e descobri que você não lembrava de mim. Então eu vim te olhando, te observando, vendo o quanto você não conhece seus dons e suas capacidades. Vendo que você virou a justiceira, uma famosa, sendo que sempre mantemos a nossa discrição. A fama nunca nos acompanhou e assim sempre foi decidido por nós. E hoje eu resolvi aparecer para te pedir perdão. Porque hoje, exatamente hoje, eu estou
no Rio Negro, o dia todo olhando para ele. É por isso que você não me sente, apenas me escuta. Isso que você está vendo, isso que você ouviu, é só um prospecto. Você também é capaz de fazer isso. Você só não lembra. Mas nós estudamos tudo que o mundo tem a oferecer, de astronomia ao ocultismo. Isso é um prospecto da minha mente, um fantasma. Um dia talvez você lembre de fazer isso, um dia você talvez lembre de mim. Mas eu não pude te salvar. Logo eu que tanto te amei, logo eu que fui tua única companhia e te tive como única companhia. Eu só vim para te pedir perdão. E é nesse rio que eu vou mergulhar. Uriela, a Michel, na verdade, a Michela, eu te amo. Boa noite.